Fala pessoal, boa noite, boa noite, boa noite. Estamos aqui para a nossa quarta aula do curso de construção de assistentes virtuais e chatbots usando Python e LLM. Na aula de hoje, nós vamos entrar numa biblioteca, módulo, um framework muito importante para a gente construir os nossos agentes, os nossos chatbots. E aí a gente vai virar uma chavinha, né, a gente vai começar a trabalhar com uma nova camada das LLMs através desse framework. Então, na maioria das vezes, os usuários comuns das LLMs, ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Mistral, Claude e outros, Perplexity, acabam trabalhando com a última camada, né, ou a primeira camada da aplicação, que na verdade é um chat, onde você coloca um prompt, ele traz uma resposta e você tem a possibilidade de ficar interagindo dessa forma. O que a gente vai começar a construir hoje é um acesso a uma segunda camada desses modelos de LLM. E para isso a gente vai usar uma biblioteca chamada LangChain. Ela vai ser a estrela da noite. Hoje nós teremos aí uma introdução ao LangChain. Compartilhar minha tela aqui. Deve estar aparecendo bonitinho. Tá aqui o LangChain. Aqui eu tenho o site com a documentação, langchain.com, para quem quiser saber um pouco mais. Mas hoje eu vou entrar de uma forma prática, usando ela em Python. Ela não funciona só em Python, só para que vocês tenham uma ideia, né? Ela funciona em JavaScript aqui também, com algumas outras ferramentas, além do LangChain, que é o LangGraph, o LangSmith, e a gente vai falar um pouquinho disso à medida que o curso for aumentando, mas hoje a gente vai usar o LangChain para Python. Então, aqui em Docs, a gente vai ter toda a documentação de como ela funciona, quais são as integrações, né? Então, para quem quiser expandir um pouco mais sobre a teoria que está por trás dessa biblioteca, esse é o caminho. Aqui tem o caminho da documentação, né? Eu tenho um amigo que diz que o melhor livro sempre sobre um assunto de tecnologia é a sua documentação. Nem sempre, porque às vezes a documentação não está tão clara, tá de uma forma, não foi escrita de uma forma tão intuitiva, né? Mas bora lá, então vamos para o Colab, vamos ver o que a gente precisa fazer para trazer isso aqui para o Colab. Hoje, então, a gente vai usar o LangChain para fazer todo o back-end junto com o Python, de um assistente virtual, e o Gradle para fazer o visual, para fazer o front. Lembrando que o nosso objetivo não é o front, mas a gente precisa de um front-end aqui para ter entrada e saída e entender o que esse aplicativo, esse chatbot, esse assistente pode fazer e fazer os testes, fazer o deploy, enfim, uma série de coisas. Bom, vamos lá então. Notebook novo vai ficar disponível aí para vocês ao final da aula, na descrição do vídeo. Vamos abrir um novo notebook. Eu vou colocar ele aqui como aula 04. Aula 04. E eu vou colocar aqui LangChain. LangChain. O chain de cadeia, perdão, e o lang de language, uma cadeia de linguagens, né, de modelos de linguagem. Essa é a ideia dessa biblioteca. Vamos conectar a máquina. Vamos abrir um pouquinho o zoom aqui, muito pequenininho. E para que tudo isso funcione e o LangChain consiga se conectar com o modelo de LLM, o segredo é que a gente tenha uma chave API, uma API Key. Existem vários fornecedores de API Key, né? Alguns diretamente com o provedor da LLM, como, por exemplo, a OpenAI, por exemplo, o Google com Gemini, Mistral. O que a gente vai fazer hoje um acesso a um provedor de chaves para API que funcionam para diversos modelos. Existem chaves
gratuitas, que vão ter limitações, que é o que a gente vai ver aqui, e chaves que você paga os créditos para ter acesso ao modelo mais avançado. Então, nesse primeiro momento, a gente vai usar modelos defasados, mas modelos bons dos principais provedores de LLM, porque as nossas chaves serão chaves gratuitas aqui que serão fornecidas. Acho que eu estou com uma tela aqui que deu probleminha. Vamos colocar no Windows K. Vamos conectar novamente. Não está conectado. Por que não? Opa, fazendo de novo aqui. A linha disponível. Acho que ficou um tempo inativa a minha outra tela aqui. E aí ele desconectou. Perdeu a conexão aqui. Por quê? Eu não sei. Acho que foi meu hotspot aqui que deve ter desconectado por inatividade. Ver se o hotspot está funcionando novamente. Vou tirar a tela aqui, vai ficar mais fácil para eu verificar. Vamos lá, hotspot novamente. Rede, sistema, rede internet. Hotspot móvel está ativado. E aqui a gente não está tendo reconhecimento. Por quê? Vamos testar. Vamos aqui. Estou com uma segunda máquina, que é uma segunda tela, que ela perdeu a conexão. Só tá, pessoal? Vai dar certo. Só uma questão de fé. E olha só, ele perdeu o Wi-Fi mesmo. Estranho. Deixa eu reiniciar o Wi-Fi. Configurações. Parari, paraná, paraná. Rede de internet. Vou reiniciar esse computador, que acho que aí fica mais fácil. Tá vendo? Essas coisas, quando a gente vem, faz o teste antes da aula, bonitinho, elas funcionam. Aí você começa a aula, o que que acontece? Lei de Murphy. O segredo é não estressar, né? Se não estressar, diz a lenda que o recurso volta a funcionar. Bora lá, né? Que lentidão para reiniciar. Bom, enquanto isso, pessoal, vamos falando um pouquinho mais aqui. O nosso primeiro assistente, que ele vai ser construído hoje, ele vai ser construído de uma forma muito simples. Eu vou simplesmente pegar essa chave, essa API, vou conectar o meu ambiente Python a um modelo de LLM, eu vou usar o modelo defasado do DeepSeek, e aí a gente vai, ao invés de usar a página do DeepSeek para fazer o prompt, vai usar o ambiente Python e depois a aplicação do Grade. Esse vai ser o modelo número um. Depois a gente vai evoluindo esse modelo, ainda hoje. Então, o primeiro modelo vai ser só uma conexão do Colab com a LLM do DeepSeek. Então, a gente vai acessar uma segunda camada. E depois a gente vai construir o Gradle em cima disso. É como se a gente estivesse fazendo o nosso DeepSeek privado. Seria mais ou menos isso a ideia dessa primeira aplicação. A máquina está reiniciando aqui. Vamos ver se dá certo agora. Agora ele já conectou. Isso tinha acontecido, não tenho a menor ideia. Agora vamos tentar fazer a conexão com a tela aqui. Permitir sempre. Bonitinho, ok. Belezinha. Ele aqui. Ele jogou a segunda tela. Tá tudo certo, eu acho. Então bora lá, vamos fazer a projeção de novo. Hotspot funcionando. Ali, parará. Então a gente tem nosso ambiente Python aqui conectado. E imediatamente o que que a gente vai fazer? A gente vai buscar uma chave API. Existem vários fornecedores, Grok, OpenRouter. Eu vou falar um pouco sobre eles hoje nas outras aulas, mas hoje a gente vai usar o OpenRouter.
Eu venho aqui no Google e digito Open Router. Ele é um fornecedor de chaves que funcionam para as principais APIs de LLM. A gente pode pagar e pegar uma chave grátis. A gente vai usar a chave grátis. Então, quando você clica aqui nesse link, você cai nessa tela. Eu já estou logado, eu vou fazer o sign out só para vocês terem uma ideia como que é feito o sign in. Então, para fazer o cadastro, basta vir aqui no sign in, ele vai abrir uma janelinha e você pode entrar com o seu e-mail, fazer o cadastro com o sign up, ou simplesmente usar a sua conta Google. Eu já uso a conta Google, que é bem mais fácil. Então, eu clico ali no símbolo da conta Google, em Router, pronto, eu estou logado. E agora, logado, eu vou criar uma chave para me conectar com modelos de LLM. Então, todos os modelos que são compatíveis com OpenRouter, OpenAI, Gemini, DeepSeek, Claude, Mistral, eles podem usar a mesma chave. Essa chave, no momento que a gente gera, a gente precisa copiar e guardar em algum lugar, porque senão ela não vai aparecer de novo. Eu tenho que eliminar essa chave e criar uma nova. Então prestem atenção nesse passo a passo, porque ele é muito importante. Acho que uma das primeiras coisas importantes a fazer antes de gerar chave é criar um arquivo TXT ou abrir um bloco de notas, porque a gente vai criar um arquivo que não é TXT, mas vai ser com bloco de notas, para a gente guardar a nossa variável. Então, olha que bacana. Vou abrir aqui o nosso bloco de notas e eu tenho uma chave aqui, ó. Eu vou tirar essa chave e eu sugiro que vocês façam o mesmo nome que o meu, Open Router, que é esse nome que está aqui, ó. O maiúsculo, tudo maiúsculo, né? OPENROUTER, underline, API, underline, key, KEY, igual, tudo junto. Se vocês podem dar qualquer nome para a chave de vocês, mas se vocês usarem esse nome específico, vocês vão poder copiar e colar o código do Colab que eu usar hoje com a chave de vocês. Então, eu sugiro que vocês deem exatamente esse nome. Ou então, lá na variável do Colab, onde tiver esse nome, Open Router, vocês substituam pelo nome que vocês deram. A minha sugestão é que vocês criem exatamente assim. Abram um arquivo do bloco de notas com esse nome aqui. Bonitinho. Eu vou até copiar e colar numa tela maior para vocês copiarem. Eu vou abrir aqui um Google Docs. E aí, nesse Google Docs, vocês vão ter ali a visão de como eu escrevi. Então, isso aqui é para vocês copiarem lá no arquivo TXT. Só que aqui eu vou aumentar a letra para vocês verem como está escrito. Então, entre o Open Router e o API tem um underline, e entre o API e o key tem outro underline. E o igual vem logo após e é tudo junto sem espaço. E todas as palavras são em caixa alta, letra maiúscula. Se vocês usarem esse nome lá no bloco de notas, todo o resto do código do Colab vocês vão poder copiar do meu, só adaptando para a chave de vocês. Mas a única coisa é que vocês precisam criar essa chave. E como que vocês criam essa chave? Vocês começam no bloco de notas, digitando exatamente aquilo que está aqui na tela. Então, abram o bloco de notas e digitem o nome da variável que vai receber a chave. Cada um de vocês, quase derrubei o microfone aqui, cada um de vocês tem uma chave diferente, mas o nome da variável vai ser o mesmo, beleza? Vocês precisarem assistir várias vezes isso aqui para entender, ou façam, né? Repitam esse processo. Então, o nome da variável é igual para todo mundo, beleza. E sem espaço aqui na frente eu vou colar a variável ou a chave que representa essa variável quando ela for gerada. Então, eu vou gerar minha chave aqui. Eu venho no Open Router, depois que vocês logaram com a conta do Google nesse site do Open Router, vocês vêm no 3 risquinhos ali, aumentar um pouquinho o zoom, ó, pronto. 3 risquinhos ali, keys de chave.
clicam em Keys, e aqui em Keys vocês vão nessa opção, nesse botãozinho roxo aqui, ó, Create API Key. Vocês vão criar uma chave API. Aí vocês vão dar um nome, sei lá, por exemplo, aula Lang. Mas aqui pode ser qualquer nome, tá, pessoal? É como vai ficar registrado no ambiente, na plataforma do Open Router de vocês. Então aqui pode ser qualquer nome. Aí aperta o botão Create, e quando você faz isso, ele gerou uma chave, ó, que começa com SK e é uma sequência de números. Aí vocês podem copiar tudo isso ou clicar nessa pastinha aqui, ó, nesse ícone, onde ele já vai copiar. Que eu acho melhor porque ele não corre o risco de eu esquecer, copiar errado, faltar um pedaço. Então, passo o cursor do mouse aqui, clico, pronto, está copiado. Agora eu venho lá para o meu bloco de notas, onde eu já defini a variável, e dou um Ctrl V, sem espaço, sem nada. Agora que vem a mágica, a gente vai salvar esse arquivo e para poder utilizá-lo em vários collabs, mas ele vai ficar salvado, ele vai ficar salvo, salvado é boa, ele vai ficar salvo na nossa máquina. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai criar esse arquivo num diretório, uma pasta nossa, onde a gente consiga recuperar. Então, vem aqui em arquivo, salvar como, e aqui vocês precisam ter muito cuidado. Primeiro, o tipo do arquivo não pode ser documento de texto. Vocês vão ter que trocar esse tipo aqui para todos os arquivos. Se vocês colocarem tipo texto, vai dar errado. Então, a primeira coisa, nessa linha de tipo, vocês têm que trocar para todos os arquivos. E o nome do arquivo tem que ser igual. É um arquivo ponto, digita ponto, letra E de escola, N de navio e V de vaca. Ponto env, é o famoso .env. Aí vocês escolhem um local, vou colocar aqui ó, em músicas, mas pode ser qualquer local. O nome do arquivo é só ponto .env. Então, caractere ponto, caractere E minúsculo de escola, N de navio minúsculo, V de vaca minúsculo. Seu nome, ponto .env ou dot .env. Ponto, em inglês é dot. E o tipo não pode ser documento de texto, porque o padrão está assim. Vocês trocam o documento de texto para todos os arquivos. Feito isso, é só clicar no botão salvar e ele vai salvar no diretório que vocês escolheram. Pronto. Salvou ali o .env. Pode fechar o bloco de notas, no meu caso ele está na pasta de música, pode fechar isso aqui, pode fechar isso aqui, e daqui para frente, todas as vezes que no Colab eu precisar desse arquivo, eu vou subi-lo. Então, todas as vezes que eu for rodar o meu arquivo, eu preciso pendurá-lo na máquina que o Google empresta para a gente, se a gente estiver usando o Colab. Se vocês estiverem usando uma ideia local, do tipo Jupyter Notebook, PyCharm ou VS Code, é só colocar na pasta do projeto e aí vocês podem rodar o arquivo sempre. Para quem estiver usando o Colab, vai ter que sempre subir aqui quando for rodar o código. Então, clica aqui nessa barrinha, nessa pastinha, né, de arquivos, aí ele vai abrir essa parte aqui, e aí a gente clica nessa folhinha com a seta aqui, ó, nessa folhinha para fazer o upload do arquivo. Então, clica aqui, vou lá em músicas e tá lá o meu arquivo .env ou .env. Então, vou clicar sobre esse arquivo, abrir. Ele dá uma informação aqui, uma mensagem dizendo que quando eu sair daqui ele vai encerrar o ambiente. Tudo bem, sem problemas. Dou um OK e ele vai trazer aqui, ó. Só que olha o que aconteceu. Eu acho que eu acabei mudando, né? Eu falei que tinha que ser todos os arquivos e ele criou ali, ó, o formato TXT. Olha que coisa chata, né? Provavelmente alguma coisa do meu Windows que fez com que ele criasse desse jeito, porque eu tinha posto todos os arquivos. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou lá na minha pasta músicas e ele está pré-configurado para esconder a extensão. Então, o que que eu vou fazer?
Eu vou clicar com o botão direito do mouse, aí eu venho aqui em mais opções, propriedades, bloco de notas. Ó, ele tá como TXT. Aqui ele diz que vai abrir, não quero, beleza. Ele escondeu a extensão. Aí tem acho que é aqui, ó, no próprio Windows, tem alguma coisa, ocultar as extensões de arquivos, eu tenho que desabilitar, ó, olha que coisa chata. Então, geralmente, o Windows está pré-configurado dessa forma, então eu venho aqui em cima em 3 pontinhos, opções, abriu isso aqui, opções de pasta, eu vou em modos de exibição, e aí eu desço a barra de rolagem e procuro, ó, ocultar extensões dos tipos de arquivos conhecidos. Eu não quero que eu oculte. Aí eu dou um aplicar, eu desmarco aquilo, dou um ok, ó, ele fez TXT. Agora eu tenho 2 opções. Eu posso simplesmente deletar o ponto .txt ou posso abrir e salvar de novo. Eu vou abrir e salvar de novo. Vou abrir o arquivo, salvar como, não quero documento de texto, todos os arquivos, tiro o ponto .txt e agora ele não vai gerar automaticamente. Você vê, o Windows, ele tem essas coisas, né? Talvez o computador de vocês já esteja programado para não fazer isso. O meu não estava. Agora tem esse ponto .env aqui, ó. Esse ponto .env é o ponto .env certo. Esse txt eu vou deletar. Então, se por um acaso vocês forem salvar o txt do jeito que eu sugeri e ele ficar como txt quando você subir aqui, é só fazer esse processo todo que vai dar certo. Agora eu vou excluir esse arquivo, bonitinho, excluir o arquivo, subo esse ponto .env, olha, não vai ter o txt agora, e belezinha. Todas as vezes que eu precisar agora usar o modelo que a gente vai usar, meu ponto .env está aqui. Então, pessoal, invista um tempo considerável nessa primeira parte, porque isso vai evitar uma série de erros potenciais aí no nosso código, quando a gente estiver rodando. Bom, então o que que a gente vai fazer agora? A gente vai instalar as bibliotecas necessárias para fazer a nossa conexão do ambiente Colab, Python, com uma LLM. Hoje eu vou usar o DeepSeek, eu vou usar o modelo que é de graça, que é o R1 Free. Mas primeiro, instalar as bibliotecas. Então, a primeira biblioteca que a gente vai instalar é o .env, que é a biblioteca que vai fazer o nosso código puxar esse arquivo que está na pastinha .env quando ele for exigido. Então, rodo .env. Depois eu vou instalar o primeiro dos 3 LangChains, que eu vou instalar 3 arquivos ou 3 módulos do LangChain. O LangChain Community, depois eu vou instalar o LangChain atualizado, ou seja, eu vou atualizar aquele primeiro LangChain que eu instalei, e depois eu vou atualizar o LangChain OpenAI, que é um módulo que serve para vários modelos de LLM, mas está com o nome OpenAI porque foi o primeiro que apareceu, tá? Mas ele vai rodar o DeepSeek. E por último, eu vou instalar o Gradle, que é o que vai dar a interface web. Hoje a gente só vai criar o link, mas não vai pôr no Hugging Face. Depois a gente põe no Hugging Face nas próximas aulas. Na aula passada, a gente já aprendeu a colocar um código gerado pelo Gradle, ou uma aplicação gerada pelo Gradle no Hugging Face. Então, quem quiser fazer isso depois da aula pode fazer, mas nas próximas aulas a gente vai fazer de novo. Quem ainda não fez, assista a aula 3, que eu falo sobre isso. Introdução ao Gradle e uma introdução ao Hugging Face. Hoje, a gente está aprendendo a
conexão das nossas aplicações com LLM. Vai evoluir um nível. Então vamos instalar aqui as próximas bibliotecas, o LangChain Community, que é rapidinho, tá, pessoal? Então vou deixar rodando, não precisa nem pausar o vídeo. Agora, o LangChain atualizado, Community atualizado. Opa, agora ele foi o Gradle, né? Porque pulou ali, mas tudo bem. Deixa eu instalar o Gradle, não interfere na ordem, tá? Sem problema. E o que deveria ser o penúltimo, por último agora, o LangChain OpenAI. Então esses são os requisitos, os requirements para o código que a gente vai fazer. Agora eu vou importar os módulos que a gente precisa para a aplicação que a gente vai fazer. Lembrando, o que é essa aplicação? A gente vai construir uma interface que vai ser o clone do DeepSeek, mas com a nossa cara de aplicação. É isso que a gente vai fazer. Então a gente vai clonar o DeepSeek e tudo que a gente fizer ali vai ser como se a gente estivesse fazendo no DeepSeek, mas na nossa aplicação. Vai rodar via Python. Ou seja, eu posso trazer para um ambiente seguro dentro da minha empresa uma interface de um chat, de uma LLM. Então, eu via, por exemplo, API, eu posso conectar isso a qualquer aplicação que eu tenha dentro da minha organização, né. Então, por exemplo, se as minhas aplicações rodam web, eu posso usar a ideia do Fast API aqui, por exemplo, para conectar isso tudo dentro da minha empresa. Aqui, como a gente vai parar no Gradle, a gente não vai entrar nesse detalhe. Mais lá para frente eu posso fazer até um curso de Fast API para vocês, que é um outro caminho para ser explorado, tá bom? É só para dizer que dá para plugar tudo que a gente for construir, todas as aplicações, no ambiente de produção de uma empresa que já existe. Então aqui a gente importa, né, as bibliotecas que a gente precisa, vai importar o .env, OS, né, que é sistema operacional, os 2 rodam juntos. O LangChain Chat OpenAI, que é o que vai fazer a mágica acontecer, vai trazer o chat aqui para dentro do ambiente Python. E o Gradle, que é o que vai dar carinho web, que a gente vai fazer aqui dentro. Aí a primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é verificar se a chave está válida ou não. Então essa vai ser a primeira parte do código que a gente vai rodar. A gente vai carregar o nosso .env, que tem a chave, e vai verificar se essa chave é válida, se ele achou essa chave ou não. Então, por exemplo, se vocês esqueceram de colocar o .env no ambiente aqui, quando vocês forem rodar um código, ele vai retornar essa mensagem aqui, ó, variável openrouter API key não encontrado. Tá vendo aquele nome que eu tinha dado? É esse nome que ele vai procurar aqui em cima. Então, se lá antes do SK e tudo que vem para frente, que é a chave que vocês vão pegar da API, vocês não puserem esse nome, vocês vão ter que pôr outro nome. Poderia ser lá, batata frita 123, né, então aqui teria que ser batata frita 123. Mas o importante é que esse nome que está aqui seja exatamente o nome que está e que a gente escolheu para colocar aqui, tá. Então esse nome aqui tem que ser exatamente esse nome aqui, porque quando a gente pegar o .env, é por essa variável que tá dentro, que ele vai buscar. Então vamos rodar para ver se ele achou, né, porque o .env já tem esse Open Router API aqui lá dentro, então o que que eu vou fazer? Eu vou rodar. Notem que essa é uma solução elegante para a gente compartilhar o código, mas não compartilhar a nossa chave, porque o .env vai ter a nossa chave e ficou no nosso ambiente. Então, quando a gente está num ambiente de produção, um time, né, de colaboração, a gente pode até compartilhar o código, mas a pessoa que for rodar o código, ela vai precisar ter a chave dela para fazer as atualizações, para rodar, pra fazer os testes, e não usar a sua chave, porque essa chave ela é pessoal e intransferível. Eu poderia até copiá-la aqui dentro, só que se eu compartilho meu código, ela vai junto. Então o .env é uma forma de você fazer isso em segurança. Uma outra forma seria vir aqui no Colab, mas isso ficaria restrito ao Colab, de fazer um secret. Aí eu dou um nome e chamo esse nome aqui. Eu não optei por essa forma porque o .env, ele é a melhor escolha para quem está trabalhando também com outras IDEs, outras interfaces, então de repente está usando o VS Code, o Jupyter, o .env funciona melhor, é mais permissível, é mais abrangente.
Então vamos rodar para ver se ele encontra essa chave, né. Rodando o código aqui, demora um pouquinho, mas ele roda. É uma questão de fé, né. Olha só, ele não retornou essa mensagem de erro. Significa que o nosso .env está válido. A gente, por enquanto, ainda não fez nenhuma conexão com nenhum modelo de LLM, mas a gente tem no nosso ambiente uma chave do Open Router que permite que a gente se conecte com vários modelos. Mas a gente vai ter que definir no nosso código Python qual modelo a gente vai optar para fazer essa conexão e como a gente vai usar esse modelo. Beleza? Notem que essa é uma chave gratuita, então eu não posso pôr o modelo do ChatGPT aqui, GPT-4, O3 Mini, alguma coisa assim, porque eles são pagos. A gente tem que usar modelos gratuitos, a API é gratuita. Lá no Open Router tem até a opção de você pegar um plano premium, mas não compensa. A gente está estudando aqui, está fazendo um curso, vocês não vão gastar dinheiro para isso. O processo é o mesmo, mas quando você estiver no ambiente de produção dentro da empresa, você vai ter chaves, vai ter créditos para usar. E aí você só troca o modelo, que a gente vai ver daqui a pouco, é bem simples, vocês vão ver onde a gente faz. Bom, então a gente vai definir agora as variáveis de ambiente, né, as variáveis que o LangChain precisa. Eu vou colocar aqui as variáveis que ele precisa. Ele precisa dessa API key e ele vai bater essa API key lá no site do OpenRouter. Então, o que que aconteceu? Nesse ponto do código, a gente está garantindo que a chave está aqui no ambiente da nossa máquina virtual. Agora, a gente vai fazer a comunicação da máquina virtual com o site do OpenRouter para ver se essa chave é válida ou não. Então, aqui, se eu tivesse colocado groselha dentro dessa chave, ele aceitaria, porque ele só está verificando se a chave está no meu ambiente. Nessa parte do código, ele vai ver se essa chave é válida para o Open Router. Ele vai bater lá e vai falar: essa credencial é válida, eu vou ter acesso aos modelos que estão lá dentro. Então, é aqui que a gente vai mostrar o cara crachá para a festa que a gente vai entrar, que é a festa das LLMs, né? Se o nosso cara crachá não bate, entrada na festa barrada, e é aqui que vai acontecer esse barramento. Mas bora lá. Agora, então, a gente vai instanciar o modelo. A gente vai dizer qual modelo de LLM aqui em Python, pelo LangChain e pelo OpenRouter com a nossa API, nós vamos usar. Então, a gente vai usar o R1 Free do DeepSeek. Então, bora lá. A gente cria a variável LLM, Chat OpenAI. Por que OpenAI? Porque é um módulo OpenAI que a gente instalou. Olha só, cadê aqui onde ele está? Está no import, ó. Import from LangChain OpenAI, import chat OpenAI. Esse chat OpenAI é a interface ou a função ou o método do LangChain que permite que a gente faça o chat. Ele está escrito em OpenAI porque ele foi projetado para trabalhar com o modelo de LLM da OpenAI, que é o ChatGPT. Mas ele trabalha com vários outros modelos, então não estranhe o nome. A gente não vai usar a LLM OpenAI, mas dentro do LangChain, a função chama OpenAI porque quando esse módulo foi montado, só tinha o OpenAI como referência. Então eles não mudaram o nome da função. Só que o modelo, de fato, é um parâmetro desse chat. E aqui a gente vai usar o modelo DeepSeek R1 Free, com uma temperatura 0,5. Temperatura eu vou falar mais lá para frente, mas tem a ver com o grau de similitude das palavras que ele vai trazer. Isso impacta em mais ou menos alucinação, mas é um trade-off entre precisão e alucinação. Então lá na frente a gente fala, mas por enquanto eu vou colocar como meio. Isso aqui tem vários outros parâmetros que a gente vai aprender depois, mas por enquanto é o básico. Então aqui a gente tem uma variável que está dizendo com quem a gente vai se conectar e com qual temperatura. Aí o que que a gente vai fazer? A gente vai criar uma função que não vai armazenar histórico, por exemplo.
mas vai fazer o trajeto de pergunta e resposta. É aqui que a mágica vai acontecer. Então, a gente vai criar uma função simples de perguntas e respostas que não armazena histórico. Então, o nosso clone do DeepSeek é um clone temporário, é um clone sem memória. Ou só. É que nem a aquela peixinho do Procurando Nemo, que esquecia tudo, a gente roda o código e ele vai esquecer. Depois a gente vai entender como fazer essa persistência, onde armazenar, a gente vai criar banco, se a gente vai se conectar com o banco, se a gente vai usar API, mas por enquanto, sem memória, só pergunta e resposta. Então a função é, função responder, é uma def, tente criar a variável resposta, que é LLM, meu objeto que está chamando o chat em OpenAI, ponto invoke. Ou seja, o OpenAI, o LangChain, tem o método ponto invoke. Ele precisa de uma mensagem e quando ele recebe essa mensagem, que vai ser o prompt, ele vai retornar uma resposta. Então, aqui é a função que o usuário digital e o retorno vai ser o conteúdo da resposta. Tudo isso batendo na LLM. E aí a gente faz um tratamento de erro, né, ele tenta fazer isso aqui, se der algum erro, pede para mostrar o erro. Basicamente o nosso chat está aqui. Daqui para frente o que que eu vou fazer? Eu vou colocar uma interface para a gente ver isso acontecer. E essa interface visual, ela acontece pelo Gradle. Então a gente vai usar o Gradle. Então o que que nós vamos fazer? Fazer o Gradle aqui. Sem o Hugging Face, né, só colocando o Gradle aqui na parada. Então olha que legal. Meu app vai invocar a função interface do Gradle, e aí eu vou chamar a minha função, a função é essa def responder. O que que eu tenho como input? Uma caixa de texto, onde ele vai digitar a pergunta, e como output outra caixa de texto, que vai ser o invoke, que vai ser a resposta, que é o content. Aí eu ponho um título, né, meu primeiro chatbot com IA generativo, e uma descrição, um teste do modelo de psique via OpenRoad, por exemplo. Vamos rodar. Torcer, cruzar os dedos para dar certo. Ele rodou e já gerou a minha interface do Gradle, que eu posso rodar aqui nessa tela mesmo. Posso abrir uma janela, né, vamos pegar esse link temporário e vamos abrir uma janela. Acho que fica melhor. E aí eu vou aumentar um pouquinho o zoom, né, para ficar melhor para vocês. E isso aqui está no meu ambiente, né, no meu ambiente Python. É o meu ChatGPT, é o meu DeepSeek com as minhas perguntas. Por enquanto, sem a possibilidade de guardar nada na memória. Mas olha que bacana, ele vai bater na LLM e vai trazer a resposta para mim. Por ser um modelo gratuito, é claro, o tempo de resposta vai ser maior, né, tem mais latência, demora um pouco mais, mas traz a resposta. E tem a vantagem de ser um assistente que vai ficar protegido no meu ambiente, da minha empresa, mesmo sendo gratuito. Então bora lá. Eu vou colocar aqui, ó, me diga as principais, né, principais vantagens da linguagem Python para analistas de dados, por exemplo. E aí eu clico no enviar. Aqui a resposta vai demorar um pouco, mas ele vai trazer uma resposta para mim. Demora um pouquinho, mas funciona. E a primeira requisição demora mais, tá? Uma coisa importante para se falar é que essa chave gratuita, ela pode utilizar, acho que até 100 requisições por dia, até 100 perguntas. Então, mais lá para frente, nas próximas aulas, a gente vai aprender
a usar mais modelos quando o número de requisições de uma chave gratuita se esgotar, para ele passar para um outro modelo, e não simplesmente travar, né, para o usuário. Mas a gente vê isso mais lá para frente. É, a primeira ele demora um pouquinho mais, mas as outras depois ele entra num ritmo um pouquinho mais rápido, tá. Só ver o que ele vai trazer como resposta. Piriri pororó, suspense, será que vai funcionar nosso primeiro chatbot ou ele já vai alucinar? Do ponto de vista operacional, ele já funcionou, ele já está hospedado aqui no Granger, não está no Hugging Face, mas olha lá, ele trouxe pra gente, ó. Olha que bacana. Aqui estão as principais vantagens do Python para análise de dados, organizados de forma clara e direta. Sintaxe simples e intuitiva, ele enumerou, né? Ecossistema de biblioteca, integração, blá, 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 automação de tarefas, ambientes, papapá, papapá. Olha que bacana, né? E ali ele dá um resuminho no final. Então a gente fez o nosso primeiro modelo, nosso primeiro chatbot com inteligência artificial conectada a uma LLM. Basicamente é isso. E essa ideia, inclusive, é o que está por trás do que a gente vai ver um pouquinho mais para frente no curso, que são os agentes, né, que são assistentes um pouco mais poderosos que fazem mais de uma tarefa. Isso faz uma tarefa bem simples, esse é o mais básico possível. Mas só o fato da gente conseguir fazer isso primeiro já é um avanço, já é um marco para a gente. Agora eu vou evoluir esse modelo. O que que eu vou fazer? Eu vou direcionar esse modelo para fazer uma tarefa específica. Então, a gente vai ter essa mesma interface no próximo chat que a gente vai construir, só que ele vai ser direcionado para fazer uma tarefa específica, sem que o usuário final saiba disso. Então, a gente vai criar internamente um prompt de referência, um prompt inicial, e nas aulas seguintes esse prompt inicial ele vai evoluir, a gente vai ver que tem uma função para isso, chamada prompt template, para direcioná-lo para uma determinada área. Então, no nosso segundo chat, a gente vai fazer essa evolução, né. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer um chat desse para responder perguntas para clientes de livraria, de uma livraria. Então, vai ter um contexto maior para o nosso assistente. É um assistente que indica livros, né, que traz sugestões de livros para os leitores que fizerem perguntas aqui. Vai ser muito bacana e é bem simples. Então, vamos para esse segundo. O primeiro chatbot é isso, pessoal. Se vocês tiverem qualquer dúvida, né, qualquer situação aí, postem, deixem lá bonitinho as dúvidas, os comentários, as sugestões que eu vou responder. Agora a gente vai transformar esse chatbot num assistente de indicação de livros para uma livraria, que pode estar hospedado num totem da livraria física, ou pode ficar também ali no site do e-commerce, né, ou na plataforma que essa livraria utiliza para vender seus livros, para oferecer os livros, para trazer ali a interação com o cliente. Beleza? Para isso, então, eu vou abrir um segundo notebook e a gente vai fazer o nosso segundo assistente de hoje. Que beleza, né? Muito bom, muito bom. Aos poucos a gente vai avançando, né? Então aqui eu vou chamar isso aqui de chat livraria. O link desses 2 collabs de hoje também vão ficar disponíveis tanto lá no Classroom, como na descrição do vídeo, tá? Esse vídeo vai ficar hospedado no YouTube, como eu já tenho feito, e aí vocês vão ter acesso ao material na descrição do vídeo, nos links que eu coloco, como sempre. Então, chat livraria, e aí para a mágica acontecer, a gente precisa ter o nosso arquivo com a API key guardadinho aqui no ambiente Python. Isso está no nosso arquivo .env. Então, o que que a gente faz? Clica na pastinha, para não esquecer, e já traz o .env para cá. Eu vou subir esse arquivo para cá, nosso .env.
começo do vídeo a gente deixei, né, bem explicadinho ali para vocês como que a gente gera esse arquivo, como que a gente faz, inclusive com tratamento ali de situações que podem acontecer por causa do Windows, né, por conta ali de configurações do Windows. Beleza, então vamos importar as bibliotecas, importar não, instalar primeiro, né, instalar primeiro, ou instalar a segunda, são as mesmas do módulo passado, né, do notebook passado. A terceira, quarta e o Gradle, que é a quinta. O Gradle é o que a gente já aprendeu na aula passada, onde a gente transforma isso numa aplicação web. A gente tem uma carinha ali, uma interface web para rodar o que a gente está construindo. Tá? Próximo, mais um. O próximo aqui também. Ventoinha da minha máquina ligada no talo. Esse processador que eu uso aqui é um processador quase notebook, mas é quase de desktop. Quarta-feira eu gravo aqui da Fatec, então trago para cá. Ele trabalha, a temperatura dele entre 95 e 100 graus, o normal dele. Então imagina, né? Deixa ele erguido, a ventoinha vai no talo. É bom que serve como um cooktop, né? Você frita ovo, né? Assa uma carne ali, um pescado, né? Beleza. E agora vamos lá, vamos trazer tudo que a gente tinha até então. Eu vou mudar um pouco a temperatura desse modelo, porque esse modelo é um modelo específico. Não se preocupem com esse valor, porque eu vou falar isso depois, tá? Então a gente tem aqui tudo que tinha no outro, só que agora a temperatura é 0,7. Vamos rodar aqui para ver se não dá nenhum erro, né? De biblioteca, de nada assim. Não deu, foi tudo bacaninha. E agora a nossa função responder, ela vai ser um pouquinho diferente. Olha que bacana. A gente vai ter um prompt inicial, que é o que vai fazer com que esse assistente vire um assistente virtual de uma livraria. Então, todas as vezes que você for digitar como usuário, você não vai precisar colocar esse prompt aqui. Ele já está na engrenagem, já está no back-end. E olha que bacana esse prompt inicial. Isso aqui é uma gambiarra, tá? Na aula que vem a gente vai aprender um método, né, uma função do LinkedIn para substituir isso aqui. Mas é só para a gente captar a ideia, né, de como a gente pode fazer, colocar um viés do bem, né, ou um direcionador na nossa LLM para que ela responda de acordo com o que a gente precisa. Então olha que bacana. Eu estou pegando o que vai vir como resposta do DeepSeek e estou colocando um contexto, um delimitador. Você é um assistente de uma livraria e seu papel é ajudar clientes a encontrar livros que combinem com seus gostos pessoais. Com base na descrição do cliente sobre o tipo de leitura que ele prefere, por exemplo, gênero, autor favorito, temas, estilo, sugira livros específicos explicando brevemente por que cada um pode ser uma boa escolha. Aí o cliente, ele vai colocar uma mensagem e a partir da mensagem do cliente vem as recomendações. O resto é igual. E aí, na sequência, a mesma coisa para o Radio, né, a gente precisa colocar o Radio aqui, interface. O Radio também, C, Ctrl V, e vamos rodar. Olha que bacana. Primeiro vamos ver se ele gera, né, tipo de erro interno. Belezinha, gerou. Vamos no link, aumenta o zoom,
E aqui eu coloco a minha preferência e ele traz a sugestão. Então, o prompt muda agora, né. Gosto de livros no estilo de distopia, distopias ou distopia, né, como a evolução dos bichos, por exemplo, né, tô dando um exemplo. E aí eu rodo e ele vai usar esse contexto de uma LLM, mas direcionando o nosso assistente para o que a gente quer. Demora um pouquinho, né, a gente está com modelo gratuito, então se a gente tivesse ali uma API que não fosse simplesmente a API gratuita, provavelmente, né, a gente teria uma resposta mais rápida, mais precisa, mas não é o caso, a gente não vai gastar crédito, não vai gastar dinheiro aqui para fazer isso, porque a construção, a forma de construção é mais importante para a gente entender. Aí sim, lá no ambiente empresarial, quando vocês estiverem fazendo isso dentro da empresa, dá para gastar o dinheiro da aplicação em produção, né, a empresa vai ter orçamento para isso, por exemplo, né. Vamos ver o que que ele tô curioso aqui, ó. Olha que bacana, ó. Então ele traz aqui, ó, 1984 também do George Orwell, Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley, O Conto da Aia, né, esse é até série atual, ó, pra você ver como tá atualizado. Fahrenheit 451 do Ray Bradbury, esse é muito bacana, os bombeiros, aqueles queimavam livros, por exemplo, nessa distopia, a maioria que eu já li. Não Me Abandone Jamais eu não li, olha só, Jogos Vorazes também não, A Parábola do Semeador também não, então tem dicas aqui para mim importantes que eu mesmo depois já vou dar uma olhada, o que que eu gosto do estilo distopia. Agora vamos simular um outro prompt aqui, né, pra gente ver, por exemplo, gosto de livros técnicos sobre bancos de dados, por exemplo, né. E eu vou fazer isso aqui, vou enviar. Eu vou esperar, vamos ver o que que ele traz de resposta. Pessoal, é extremamente importante, né, que vocês refaçam isso no tempo de vocês, tá? Porque como, né, quarta-feira é um dia complicado para vocês assistirem a aula ao vivo, que a maioria estuda à noite, está em aula nesse momento, eu vou falando aqui e a aula fica mais rápida. Por quê? Porque eu estou sozinho, não está tendo dúvida, né, e tal. Mas é importante que vocês façam isso e coloquem depois as dúvidas e interajam comigo para a gente saber qual é o nível de efetividade. Então, hoje, por exemplo, a tarefa de hoje vai ser reconstruir esses 2 chatbots. E aí vocês vão colocar lá o o arquivo no Classroom, tá. Mas não deixem de fazer, tá. Mais importante que o certificado é entender aquilo que está sendo feito, os conceitos, o contexto e por aí vai. Olha que bacana, né. Ele traz uma série de livros aqui sobre bancos de dados. Ó, esse do Date eu tenho, é maravilhoso. Esse do Petrov também. Esse eu não tenho, do Kimball. Esse do Moe eu já li, mas eu não tenho. Esse Alta Performance do MySQL eu também não tenho. Olha que bacana, né. E aqui, olha só que bacana, ele te dá um gancho para fazer outras perguntas, né, então você pode continuar a conversar com o chat, usando aqui o que ele está trazendo como sugestões, de prompt. É muito bacana, né, gente. Então por hoje é isso, né. Foi rápido, relativamente rápido, porque eu estou falando, tem dúvida, mas vai aí no mínimo umas 2, 3 horas para vocês assistirem e fazerem tudo isso quando vocês estiverem vendo o vídeo, tá bom?
Beleza, pessoal? Estamos evoluindo. Nas próximas aulas a gente vai trabalhar com mais elementos do LangChain, mas hoje vocês tiveram uma ideia do que é o LangChain, e aqui a gente está abrindo uma porta para um universo que tem infinitas possibilidades, tá, pessoal? Muito bom, feliz da gente ter chegado até aqui, ainda tem muita coisa bacana para ver, e agora o curso está esquentando de verdade, tá? Grande abraço e até a próxima aula, pessoal. Valeu! A tarefa, só retomando aqui, pessoal, a tarefa é fazer esses 2 chats, reproduzir durante as semanas que vocês têm, 2 semanas para fazer. Vou abrir a tarefa lá no Classroom para vocês entregarem, tá bom? Valeu, pessoal. Abraço e até a próxima aula.